Zé Manuel é um compositor e cantor ímpar na música brasileira atual. Com seu olhar sobre o mundo, ele consegue compor canções que passeiam por delicadezas, simplicidades e intensidades que às vezes a nossa velocidade cotidiana deixa passar. Em seu novo disco Coral, produzido por Bruno Moraes, Zé Manuel conecta suas composições com diferentes nomes como Lued Luna, Alessandra Leão, Gabriela Riley, entre outros, resultando em um disco complexo, refinado e extremamente apaixonante. Nesse episódio do Por Trás do Disco, eu, Renan Guerra, recebo o Zé Manuel para nos aprofundarmos no universo de Coral. Seja muito bem-vindo, Zé. Muito obrigado, Renan. Feliz de me encontrar novamente. A gente se encontrou no meu último álbum, para falar sobre Do Meu Coração Nu. E agora, quase 4 anos depois, a gente se encontra novamente para falar sobre esse projeto novo. Maravilha. E eu queria falar mesmo desse trabalho anterior. Eu sei que você lançou esse disco anterior na pandemia, mas mesmo assim ele teve uma receptividade muito grande do público e da crítica, e eu acredito que com ele você também chegou em novos lugares, né? Sim, sem dúvida. Foi um projeto que me projetou mais, assim, eu cheguei a mais pessoas. Ele rendeu bastante, aliás, né, com música em novela, com música em série também, uma indicação ao Grammy, né, enfim. Então foi um disco que rendeu bastante, uma circulação bem boa, assim, também de shows. Foi bem importante para mim. E como que foi esse momento de entender que o ciclo desse disco tinha se fechado e que era hora de pensar em um novo trabalho? Então, eu já vinha pensando nesse projeto novo, acho que há uns 2 anos atrás, eu já vinha desejando fazer um projeto novo. Só que como a gente tinha lançado o disco durante a pandemia, assim que acabou a pandemia, começou a surgir as demandas de shows. Então, eu entendi que eu ia precisar, e o que foi ótimo também, dedicar mais tempo mesmo à circulação desse show, né, Do Meu Coração Nu. Então a gente foi aproveitando o desenrolar das coisas e foi aproveitando esse movimento bom, né, que ele trouxe, assim. E paralelo a isso também veio um show com Amaro Freitas, né, cantando o Clube da Esquina. Também houve uma demanda muito boa assim, de shows, uma receptividade muito grande. Então fui deixando as coisas tomarem o tempo necessário para se encaixarem, né? Foi quando eu comecei a conversar com o Bruno, há 1 ano atrás, mais ou menos, para a gente começar a trabalhar nele. A duração do trabalho do álbum em si durou mais ou menos 1 ano. Sim. Nesse 1 ano você ainda estava fazendo shows com Amaro, né? Eu acredito que seja uma experiência também bastante rica. Vocês chegaram a fazer algumas apresentações junto com a Laide Costa, então eu imagino que tenha sido uma experiência maravilhosa. Muito rica, assim, muito rica. Acho que foi uma experiência completa, assim. Começou com um desafio, né? Que eu, fora do piano, que para mim, assim, me deixou assustado inicialmente, mas que foi bom também, assim, para abrir mais as possibilidades para o meu próprio trabalho, né? Então, começou com esse desafio e além de eu estar fora do meu lugar de segurança com o piano, eu estava cantando um repertório também super conhecido e adorado por todo mundo, e com uma referência muito forte, né, da voz de Milton, enfim, do Clube da Esquina. Mas o desenrolar disso tudo, a aproximação com a Amaro, a gente se aproximou muito mais a partir desse projeto. Trabalhar com a Laide Costa também, enfim, conviver com ela, poder me aproximar mais dela também. Então foi tudo uma riqueza muito grande, assim. Sim, você falou isso de cantar as composições de outro artista, né? E composições tão conhecidas. E uma parte importante do seu trabalho é a composição autoral, né? Então eu queria entender como foi, nesse meio do caminho, começar a compor, se essas canções que formam o coral, elas surgiram nesse 1 ano, se eram canções que já existiam, como foi esse caminho? Muitas delas já existiam, algumas foram surgindo no processo, né? Mas, por exemplo, a própria música Coral mesmo, que dá nome ao disco, é uma música que eu já tinha sonhado com ela, na voz de Dorival Caymmi, que é uma coisa, enfim, foi interessante na época, assim, porque eu sonhei com ele cantando a música, acordei e gravei no celular. Inclusive, ela era uma música cotada para estar no repertório do meu disco anterior, Do Meu Coração Nu. Ela, inclusive, tem uma direção, uma produção musical de Luizão Pereira também, né? Produziu meu disco, que infelizmente nos deixou esse ano. E ela é uma faixa produzida por Bruno e por Luizão. Então é como se fosse uma passada de bastão, né? De um produtor para o outro, assim. Ela, por exemplo, já existia, mas Above the Sky, por exemplo, ela foi feita no processo, né? De 1 ano para cá.
Siriri Sirirá é uma música que eu já sabia que eu queria regravar, mas os versos foram feitos também durante esse processo. Então o disco ele tá ali entre canções que eu já tinha prontas e algumas outras que foram feitas nesse processo, né? Durante o show do Clube da Esquina, enfim. Sim, você citou o Luizão Pereira e é importante falar, né, que vocês tiveram um trabalho muito forte ali no disco anterior e eu queria entender como foi também esse encontro com o Bruno Moraes, de fazer essa transição, porque eu entendo que o Luizão, além de um parceiro musical, era também um amigo próximo, né? Exatamente, assim, a gente se conheceu aqui em São Paulo, eu e o Luizão, a gente tinha sido selecionado no edital da Natura Musical, isso em 2014, se eu não me engano. O Luizão é de Juazeiro, né? Eu sou de Petrolina, Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco. Nós somos de cidades vizinhas, mas nunca nos encontramos lá. O Luizão saiu muito cedo para Salvador, eu saí para Recife. Então, esse encontro veio acontecer aqui em São Paulo, nessa ocasião, e a gente se juntou e nunca mais se desgrudou, né? Então, quando a gente começou a trabalhar no Do Meu Coração Nu, o Luizão já estava enfrentando, né, um câncer. Então, foi um processo ali que aconteceu muito paralelo com o tratamento dele, a cura, depois o câncer voltou, enfim, várias cirurgias. Então, o disco Do Meu Coração Nu, ele tem muito desse período, assim, né, da pandemia, do meu momento comigo mesmo, com os meus medos e as minhas questões, mas também desse momento do Luizão também, né, dos medos e das questões dele. Então, tá tudo muito misturado mesmo, né, a parte profissional e da nossa relação como amigos, tá tudo muito próximo. E Bruno eu já conhecia, a gente já era amigos também, nós já éramos amigos, e eu já tinha essa vontade de fazer algo com ele, então eu sabia que provavelmente o meu próximo disco seria com ele, né, produzido por ele. Foi quando a gente começou a conversar, enfim, né, depois desse processo todo, e chegamos no acordo de fazermos esse trabalho juntos. Maravilha. Para quem está nos ouvindo, Bruno Moraes também tem um trabalho como músico excelente. Vale ouvir o trabalho que ele lançou em 2022, chamado Poder Supremo. Então, quem não ouviu, vale voltar nesse trabalho também. É lindo, né, o trabalho de Bruno, né? Sim, é incrível. A gente sempre recomenda aqui no podcast e aí é bom relembrar, porque às vezes no meio de tanto lançamento as pessoas acabam perdendo, né? Exatamente. E eu queria entender um pouco como funcionou esse trabalho conjunto de vocês, assim, se era uma coisa que você foi mostrando, esses trabalhos que você já tinha reunido, essas ideias, como que foi essa questão de pensar numa unidade do disco. Porque quando a gente ouve coral, por mais que ele tenha referências diversas, ele tem uma unidade muito boa, assim, muito que nos envolve como disco mesmo, né? Sim, é um trabalho que foi muito bem feito por Bruno, né, assim, eu conhecia, eu já era fã do trabalho dele, além de sermos amigos, eu gosto muito, né, do Bruno, artista, compositor, enfim. E os discos dele são muito bem produzidos e muito bem acabados, assim. Então eu queria isso dele e queria também essa proximidade que ele tem com a música preta americana, né? Com a música preta brasileira também, assim, mais da década de 70, né? Então eu queria trazer essa linguagem para minha música, né? E Bruno é um pesquisador, é um cara interessado e curioso, então assim, eu sabia que isso ia ser muito legal, assim. E aí no processo eu fui descobrindo que esse resultado que ele tem nos trabalhos dele, né, vem de uma obsessão, assim, ele é uma pessoa obsessiva com a perfeição, assim, então foi assim, eu fui me assustando um pouco com o nível de obsessão em chegar no resultado perfeito para ele, assim, sabe? Assim, porque eu sou também uma pessoa muito... Eu tenho muito cuidado com tudo que eu faço, enfim, eu já achava que eu era demais. Só que Bruno tá no outro patamar. Então, ele é outro artista, né? Então, assim, eu fui descobrindo o Bruno produtor, que é um cara extremamente meticuloso com tudo, assim. E aí, o bom disso é que o resultado, ele é exatamente aquilo que ele programou, assim, sabe? Ele não chega próximo do que ele pensou, ele chega naquele resultado exato do que ele planejou. Então, acho que isso está evidente, assim, uma produção muito bem acabada, né? Muito bem feita. Ele fez um lindo trabalho, assim. Mas a gente... uma coisa que era para ter sido feita ali, sei lá, talvez em 3 meses, 4 meses, demorou 1 ano, né?
mas eu acho que pelo resultado final valeu muito a pena. A gente, enquanto ouvinte, não pode reclamar, porque o resultado final é maravilhoso. Mas falando desse processo todo de produção, tem um outro nome que já havia trabalhado com você no disco anterior e que retorna aqui, que é o Gil Alves, né? Que ele faz esse processo de direção criativa do trabalho. A gente tem aqui, Coral tem uma capa lindíssima, todas as fotos que acompanham tem uma força estética, né? Tem essa coisa, essa presença das cores, do vermelho, que é tudo muito lindo. E eu queria entender um pouco como se deu essa sua parceria com o Gil. Então, o Gil é uma pessoa é um artista, um diretor muito importante na minha carreira, porque eu acho que ele fez essa minha transição de um artista que estava... Eu acho que isso vem muito... O Gil também é um amigo muito próximo, então, assim, ele entendia já pelas nossas muitas trocas e conversas esse meu desejo de sair um pouco dessa aura MPB, sabe assim, essa coisa formal, enfim. Então ele me ajudou muito a chegar nesse lugar, esteticamente também, no meu trabalho, né? A direção artística dele. Gil é um cara que vem do Balé Popular da Bahia, é um cara que é diretor artístico de festivais como o Afropunk, ele tem feito muitas coisas legais, interessantes, assim, um cara muito inteirado em tudo, assim, no movimento de arte e estética mundial, assim, da cultura preta. Então, ele tem uma importância muito grande na criação dessa estética, né, do meu trabalho, assim como ele fez a direção artística do meu anterior também, do Meu Coração Nu, é uma capa também, teve a direção dele, e essa capa nova também, do álbum Coral, que eu amo também, e ele trouxe esse questionamento, assim, sobre as capas dos meus trabalhos serem muito estáticas, né, quase retratos, assim. Então ele queria movimento, e eu acho que ele conseguiu muito trazer essa coisa do movimento ali para a capa, né? Dialogando um pouco com a proposta também do disco, de ser um disco um pouco mais para fora, um pouco mais alegre, enfim, né? Do que o anterior, que é muito mais introspectivo e mais sóbrio, assim, né? Naquele lugar de introspecção maior. É interessante porque a capa do disco tem um pouco dessa perspectiva de que traz toda essa história, essa narrativa, mas também tem uma coisa desse movimento apontar certos futuros e certas outras possibilidades, que eu acho muito interessante isso que você falou, de que o disco anterior tem essa coisa de ser até um pouco mais fechado, mais reflexivo, e é interessante porque dialogou muito com aquele momento que a gente passava, e eu acho que Coral também dialoga muito com esse momento que a gente tem de viver hoje em dia, de reencontro, de tentar reconstruir todas as coisas meio que a gente foi perdendo com a pandemia, né? Eu acho que também é um outro momento, né? E é muito legal essa palavra que você trouxe, né? Que é reconstrução mesmo, né? A gente está em pleno momento de reconstrução ainda, né? Foram 2 anos ali, mais ou menos, né, de pandemia, mas a gente ainda está se reconstruindo, né? E eu acho que é uma... E outra coisa que você falou que é interessante também, que é essa coisa mesmo de apontar de possibilidades para o futuro, né? Então, essa possibilidade mais solar, mais dourada, né? Como a primeira música, Golden, né, que Gabriela Riley fez, eu acho que é um pouco um desejo de perspectiva de futuro, um futuro mais solar, mais brilhoso, mais brilhante, né? Maravilha. Eu acho que a gente pode entrar nas faixas e já falar de Golden, né? Que você falou que é uma abertura, assim, muito poderosa pro disco. Eu acho que se a pessoa der play em Golden e ela não seguir depois, ela tem que rever aí algumas questões com o seu coração, porque eu acho que é uma faixa que já pega a gente muito de cara, assim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua parceria com a Gabriela e por que vocês escolheram essa para ser a faixa de abertura. Então, assim, eu tenho uma relação de muito amor com Gabriela, assim, a gente se conheceu. Gabriela, ela é americana, mas filha de uma mãe carioca, né? E ela morou um tempo no Rio, foi quando a gente se conheceu, e ela já fazia ali alguns trabalhos. Por exemplo, tem uma canção minha que a Felipe Cato gravou, Canção em Silêncio, e os vocais do início da música já é Gabriela Riley ali. Ela vinha fazendo uns trabalhos no Rio, enfim, passou um tempo lá, e a gente se conheceu e nunca mais se desgrudou, né? Então, ela, por exemplo, também está no meu disco anterior, né, com a música Wake My Divine. E quando eu criei a melodia de Golden, a primeira pessoa que eu pensei foi ela, assim. Eu queria a voz dela, queria a letra dela. Ela tem um modo de compor que eu acho muito legal, muito interessante. E ela me deu de presente uma letra. A música, ela foi feita para mim, assim, a letra que ela escreveu, né?
Então foi um grande presente, né? E eu acho que ela tinha toda a força e luz para abrir o álbum, assim, já que a ideia era fazer um álbum mais solar, né? Então, eu acho que ela é a abertura de cortina do que vem, assim, né? Do repertório que vem, assim. Eu sabia que algumas pessoas comentaram, né? Que você começa a ouvir o álbum e não encontra a minha voz ali, né? Mas o meu piano tá ali, a composição tá ali, e é uma canção que é um presente, assim, que eu ganhei de presente, e é um presente que eu retribuo. Aliás, que eu retribuo, que eu compartilho, né, com quem tá ouvindo também. Sim. Acho curioso você falar isso de a minha voz não aparece ali, porque é engraçado. Eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi, eu até pensei nisso, eu achei que a sua voz ia entrar ali logo depois, e ela não entra. Mas isso pra mim, não sei, não era um incômodo, porque eu enxergo o seu trabalho muito numa perspectiva sempre de compartilhamento. Eu não enxergo o Zé Sim. Manuel fazendo as coisas sozinho por ele. Eu acho que é muito bonito isso da sua parte de criação, de ter esses parceiros, esses amigos e de compartilhar com eles esse crescimento, essas vivências e esses espaços também. Eu acho que é uma parte bonita, né, da sua forma de criar. Eu acho que isso dá sentido para mim também, sabe, Renan? Assim, tipo, eu tenho cada vez mais claro para mim que eu não sinto a necessidade exatamente de viver como artista, assim. Eu tô porque é o que eu sei fazer, eu gosto de fazer o que eu faço. Mas não é uma necessidade pessoal, assim, aparecer como artista, estar nos palcos, enfim. Eu posso viver longe disso também, sabe, assim, e ser feliz também. Eu consigo entender isso hoje em dia. Então, para mim, estar com pessoas que eu admiro, pessoas que eu amo, dá mais sentido até a tudo que eu faço. Porque é um meio também, na minha música, ela é um meio para chegar também e me manter na vida de pessoas que eu amo e admiro, assim. Então, essa troca, para mim, é muito importante também. A gente falou de amores e dessas trocas, e a segunda faixa é Canção de Amor para Johnny Alf. Para quem está nos ouvindo, Johnny Alf é uma figura ali central no nascimento da Bossa Nova. Ele é um dos precursores da Bossa Nova. É um pianista negro, gay, que tem uma história que muitas vezes é deixada de lado quando se conta a história da Bossa Nova, sendo que ele é uma referência central para esses grandes nomes que depois vão a ser celebrados, né? E eu queria entender, Zé, a importância para você do Johnny Alf e o que você queria passar com essa canção, que também é muito bonita. Essa canção eu comecei a fazer na pandemia. É uma canção que já tem alguns anos. E eu fui finalizando ali a letra no decorrer, eu acho que mais do ano passado para cá, né? Mas eu sabia que era uma canção de amor para Johnny Alf, né? Por isso que ela leva esse título, acho que para deixar muito claro que é uma canção de amor para Johnny Alf. Assim, Johnny é uma figura muito importante, assim, né? Que infelizmente sofreu e sofre com apagamento, né? Que pessoas pretas e gays, enfim, né, sofrem no Brasil. Infelizmente ele não está vivo, como a Laíde Costa está, para poder viver esse momento, né? É engraçado porque, por exemplo, eu já tinha tido um encontro com a Laíde que repercutiu zero. Assim, foi um show, a gente fez um show juntos antes da pandemia. A gente fez um show juntos no Centro Cultural São Paulo no mês da Consciência Negra. E foi um show assim que basicamente estavam as amigas dela e meus amigos. E pouca gente foi, assim. Mas para mim foi muito importante, assim. Foi o meu primeiro encontro com ela, né? E aí depois é que ela começa né, a ter de volta essa visibilidade que ela tem agora. E, por exemplo, a gente fez esses últimos shows onde ela é ovacionada, onde tá todo mundo muito emocionado com a presença dela. E que bom que ela tá viva para poder viver isso, né? Porque esse show meu com ela é pré do Meu Coração Nu, onde o meu trabalho ainda tinha um alcance menor, e pré também essa retomada, né, de Alaíde com esses novos álbuns com Marcos Preto, com Emicida, enfim, Pupilo. Então, estamos vivos os dois para poder viver isso agora, né? E ela fala no show, assim, eu nunca imaginei que no finzinho da minha vida eu ia viver isso. Isso ela fala muito emocionada, assim. Então eu sempre penso em Johnny Alf, assim, né, que infelizmente não está vivo para poder viver isso também. Talvez ele pudesse estar vivendo algo parecido agora, né? Enfim, então eu queria trazer o nome dele
e o jeito dele de fazer música também, porque na canção eu procurei um pouco os trejeitos dele, assim, de como ele compõe, para trazer um pouco essa referência para que as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, enfim, se tiverem curiosidade, né, vão pesquisar o trabalho dele para conhecer um pouco mais. Sim, eu acho que para mim, eu sempre falo aqui no podcast que a arte, a música está relacionada a essa vontade de descobrir também as histórias, as pessoas. E eu acho muito bonito quando um disco te leva a outros caminhos, que é, às vezes, a pessoa não conhece o Johnny Alf, mas por causa dessa canção ela vai buscar essa história, vai se apaixonar também por essa história como a gente se apaixonou. Eu acho que isso que é muito, muito bonito e muito forte que a música pode nos proporcionar. E aí, É verdade. a gente vai para a terceira música, que também é uma música muito forte. Eu fiquei assim, teve dias que eu ficava com ela no repeat aqui em casa, que é Yamê-san com a Alessandra Leão. Eu acho que esse encontro das vozes de vocês dois é uma coisa completamente linda. Fiquei muito encantado. E acho que é muito bonito também trazer a Alessandra Leão para esse seu universo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parceria. Exatamente, assim, a Lê eu já era fã desde a época do Comadre Fulozinha. Eu morava em Petrolina ainda e eu conhecia o movimento Mangue Beat muito pelo que chegava através da TV mesmo. Quando o Chico Sainz, Nação Zumbi, começou a tocar na rádio também, foi quando eu comecei a ter o contato com o Mangue Beat. Eu não vivi o Mangue Beat, eu não estava em Recife. Eu chego em Recife num pós-Mangue Beat e a gente se encontra lá em São Paulo, a gente com muitos amigos em comum. Mas a gente se aproxima mais mesmo aqui em São Paulo. A Lê se muda para cá, eu venho para São Paulo também em seguida, e a gente começa a ter essa proximidade maior. E eu comecei a ter esse desejo de fazer algo com a Lê, assim. Eu já admiro muito o universo musical dela, assim, é muito bonito, muito rico, né? E muito particular, né, dela. E eu queria muito trazer ela para esse universo, né? E nessa faixa eu trago também o Biratã Marques, né? Que fez os arranjos de sopros, e que é um maestro da orquestra afro-sinfônica, que é também da Baiana System, era da banda Reflexos, enfim. Então é uma figura muito importante também que eu tinha muita vontade de trabalhar junto com ele. Então acho que foi uma junção muito rica para mim e um grande presente, né? Ter essas duas figuras, além de toda a equipe de músicos que está ali também, que é incrível, mas de ter a Lê ali junto com o Biratã Marques, cantando para Yansan, uma letra feita por Alê, né? Enfim, então, e é uma canção que eu sonhei também. Eu sabia que era uma canção para Yansan, né? Quando eu chamei a Alê para escrever, eu já sabia que era uma canção para Yansan. E aí ela trouxe os versos dela, que são lindos também. Eu amo essa faixa. Essa faixa é linda. Eu acho que essa produção, todo esse cuidado que tem na canção é muito poderoso. E ela abre caminho pra gente entrar nesse interlúdio, que tem participação da Lued Luna, né? Que é o Lube Prates. A Lued também é uma dessas amigas, né, que a gente falou antes, de como seu trabalho tá linkado a essas pessoas que você acredita, que você gosta, que você troca junto. A Lued é uma dessas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco tanto da presença dela aqui nesse interlúdio, quanto da presença dela na sua vida. Então, Lued, eu amo infinitamente. Essa é uma figura que eu amo e admiro muito. A gente vem ali num caminho um pouco próximo, assim. Eu sou um pouco mais velho que o Lued, então eu começo um pouco antes também. Tem uma história maravilhosa que quando a gente chegou mais ou menos num período próximo aqui em São Paulo, eu tinha vindo fazer um show no Sesc Pompeia, que era um lançamento de um disco meu, se eu não me engano, do Canção em Silêncio. E ela foi no show e tentou falar comigo no final, porque ela já conhecia o meu trabalho, e o segurança do Sesc não deixou. Eu não sabia, ela mandou uma mensagem para mim no Facebook e eu nunca vi. Anos depois, quando eu descobri o trabalho dela, muito por acaso, assim, eu comecei a ouvir, fiquei fascinado, comecei a mandar para todo mundo, enfim. E fui procurá-la nas redes para mandar uma mensagem. Quando eu abri, tinha uma mensagem dela de, sei lá, 1 ano atrás, dizendo que estava no show meu, que tentou falar comigo, não conseguiu. E a partir daí a gente se conectou, assim. Eu contei tudo isso para dizer, assim, que aí ela surge e começa a crescer muito rapidamente, assim. Isso me dá muito orgulho, porque eu acho que é um movimento muito interessante na música brasileira contemporânea, né? Porque Lued nem faz uma música assim super radiofônica, né? Principalmente no início da carreira, né?
mas a força dela é tão grande, artística, e a presença dela e o contexto geral da música dela, que é muito linda e muito rica, que projeta ela assim para um lugar cada vez maior, né? Então eu fico muito orgulhoso assim de ver esse crescimento dela e ver o quanto ela em todos os aspectos cresce, né? Artisticamente e em tamanho de público, né? Enfim, e isso me deixa muito feliz. Então ela, quando eu pensei em gravar Malaika, que é a canção, né, seguinte a essa faixa que a gente está falando, né, o interlúdio, é uma canção que eu amo muito, uma canção africana, e que eu queria, que ficou muito conhecida na voz de Miriam Makeba, tem um dueto dela com Harry Belafonte, que eu acho muito bonito, e eu queria um pouco reproduzir isso, assim, com uma cantora brasileira, e que para mim não poderia ser outra pessoa que não fosse Lued, né? Então ela faz essa dobradinha, né? Tava no meu disco anterior também, assim como Gabriela, e ela tá novamente nesse álbum. E a faixa específica que a gente estava falando, que é a Luby Prates, é um poema de Luby Prates. Luby Prates é uma poeta, escritora, tradutora preta daqui de São Paulo, tem um trabalho super lindo. E eu queria trazer a voz de Luby também, uma voz importante, contemporânea nossa, para o meu trabalho, através da voz de Lued, né? Então, tem esses encontros também, que são meus, mas que também são das pessoas que estão ao meu redor, né? Que bonito. Essa interlúdio abre caminho para Above the Sky, né, que é a faixa que vem na sequência. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa canção também, que é em inglês. Above the Sky, quando eu fiz, ela me remetia muito às canções, algumas canções que Astrud Gilberto cantava, que Chet Baker cantava. E então eu fiquei imaginando ela com uma letra em inglês. E eu convidei o Bruno Capinã para fazer essa letra em inglês, né? O Bruno Capinã que tem um trabalho lindo também, um cara também que tem trabalhos todos muito bonitos e bem acabados, né? Como o Bruno Moraes também. E aí o Bruno Moraes também entra na feitura dessa letra, é uma letra dos dois, é música minha. E a gente convidou Dora Morelenbaum para fazer arranjos de cordas, que é um arranjo lindo dela. Enfim, tem Tiaguinho Silva na bateria, tem Felipe Salvego no baixo. E a gente levou a produção que Bruno pensou, né, no universo musical que eu tinha convidado ele para a gente dialogar, que era esse da música preta da década de 70. Ele trouxe mais essa linguagem um pouco menos jazz e mais meio R&B, talvez, assim, da década de 70, né? Sim. E aí, logo na sequência, a gente tem Malaika, que é seu encontro com a Lued Luna. Como você falou, é uma música que já tinha sido bastante sucesso na voz da Miriam Makeba e que aqui ganhou uma versão do Arthur Nogueira para o português, né? Exatamente. Quando eu pensei em fazer uma versão dela em português, eu queria que ela fosse uma poesia, né? Então, imediatamente eu pensei em Arthur, porque todas essas pessoas, praticamente, acho que menos a Leão, são pessoas mais ou menos da minha geração, sou um pouco mais velho do que elas, né? O próprio Arthur também. Mas Arthur a gente já tinha colaborado várias vezes, é um amigo também muito querido, já trabalhei com ele no disco que ele produziu de Fafá de Belém, no álbum Humana. Eu gravei também com ele os pianos do disco dele, Rei Ninguém. E é um dos artistas mais interessantes dessa geração, além de ser um grande poeta, né? Então eu convidei Arthur para a gente escrever a letra juntos, para essa versão em português da música Malaika. E outra referência também que eu sempre me vem à cabeça quando eu ouço essa música, principalmente com Miriam e Harry Belafonte, é nessa referência de Cascatinha e Nhana, que é uma dupla também brasileira, né, de dois cantores pretos, assim, que tem uma discografia muito linda e que pouco se fala, né? E também sofre desse apagamento, assim. Então, na minha gravação com o Lued, me remete muito também a esse dueto, né, de Cascatinha e Nhana. Maravilha. E esse encontro, acho, das vozes dos dois é sempre muito bonito e é bom ter de novo aqui numa faixa com uma versão tão bonita. Logo na sequência, a gente vai para Deságuo para Emergir, que é mais uma faixa muito bonita. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa composição. Deságuo para Emergir, uma parceria com Lineker. A letra é de Lineker e a música é minha. É uma parceria também que vem antes da pandemia.
A gente já tinha feito essa música há um tempo e eu tinha muito essa vontade de gravá-la, né? A princípio a gente pensou em gravar com a participação dela, só que ela já estava muito envolvida no álbum dela, no lançamento novo dela, né, Caju, e acabou não acontecendo dessa vez o encontro da gente cantar juntos, mas a música tá no álbum, assim, trazendo também Lineker, né, para esse meu universo. É uma letra linda dela. Eu acho que depois que eu ouvi o álbum Caju, eu fez todo sentido, assim, que ela não estivesse cantando essa música agora, né, porque o álbum dela é um álbum também solar, né, e é um desabrochar muito importante na carreira dela, assim. E essa música é uma música que é um retrato talvez de um outro período da vida dela, né, uma música mais introspectiva, mais melancólica, né. Eu acho que ela está vivendo um momento muito especial da vida dela e da carreira dela, então acho que faz todo sentido dela não tá cantando comigo, mas ela tá como parceira, né, nessa canção, Deságua para Emergir. Sim, acho também interessante quando a gente pensa nessa perspectiva de cantores e compositores, como às vezes tem essas faixas que não tem a voz do artista, mas a voz está muito presente ali nessa composição, né? Acho que isso também é um universo bastante rico, que você mesmo tem isso, né, Zé? Que você tem trabalhos que muitas cantoras já regravaram ou já cantaram sobre a sua música. Eu acho que também cria essas outras possibilidades narrativas que é super bonito. Exatamente, e é importante a gente ouvir a Lineker, compositora, né, desassociada da voz dela, porque ela é tão grande, né, como artista, assim, a voz dela, a presença dela, pra gente perceber como ela continua sendo grande, assim, como compositora, né, sem ter exatamente a imagem dela vinculada, a voz dela vinculada à canção, né. A gente chega em Piano Fun, que também é um interlúdio, que é assinado por você e pelo Bruno Moraes. Eu acho que aqui a gente pode falar um pouco também disso que você falou antes, do perfeccionismo do Bruno e como foi esse trabalho de troca e de entender, ok, agora as coisas estão prontas, agora elas estão feitas. Como foi isso? Não teve isso da parte de Bruno, né? Foi eu que falei, acabou, chega, chega de lamber esse bebê, ele tem que nascer, porque Bruno, ele não para, assim, ele quer sempre melhorar algo, assim, ele sempre acha algo para melhorar, né? Então, foi um processo, assim, interessante no sentido de descobertas, assim, né? Minhas e dele, né? Porque eu acho que o trabalho da gente juntos trouxe também crises, assim, sabe? Para mim já estava pronto, para ele não estava, então esse diálogo, assim, né? De duas pessoas pensantes ali. A gente precisou exercitar muito o diálogo para chegar né, no ponto final de cada música, né, de cada questão, assim. E aí eu entendo, assim, porque Bruno tem álbum dele que durou 10 anos. Eu falava isso para ele, você é maluco, 10 anos gravando um disco? De jeito nenhum, o meu eu quero que eu faça em 3 meses. Aí ele, não, Zé, a gente vai fazer em 3 meses, durou 1 ano. Mas pelo menos não foram 10 anos, eu não tenho essa paciência. Eu tenho uma coisa assim, que eu sou muito criterioso com tudo que eu faço, muito mesmo, até poderia lançar mais coisas, né? Mas o meu nível de exigência, assim, não me deixa ficar lançando coisas aleatórias, assim, enfim. Só que Bruno tá no outro nível, como eu já falei, assim, né, de exigência, assim, porque tem coisas que eu deixo... Eu não tô em busca dessa perfeição completa, assim, porque eu acho que a obra tá viva, eu tô vivo, pelo menos até agora. Se tem algo que eu acho que pode melhorar, eu posso regravar, eu posso ter outras gravações, eu posso ter outras releituras. Meu trabalho ele nunca foi regravado por mim, né, praticamente, né? Teve aquele projeto Delírio de um Romance a Céu Aberto, mas que são músicas que são regravadas por outros intérpretes, né? E outras intérpretes. Mas eu mesmo não cheguei a regravar coisas minhas, né? E em dado momento eu vou fazer isso sem problema nenhum. E trazer outras leituras sobre canções que eu já fiz, né? Então não tem essa coisa de eu fiz agora e tem que ser a versão que eu nunca na minha vida vou ouvir e vou achar, poderia ser melhor. Porque se em algum momento eu achar que poderia ser melhor, eu posso regravar também. Então tem um pouco esse desprendimento, assim, nesse aspecto. E eu fico tranquilo porque eu sei que, como eu tenho também sou muito criterioso, eu sei também que eu não vou estar lançando qualquer coisa, né? Então isso para mim basta, né?
Mas é interessante, assim, esse processo de Bruno, porque o resultado é esse, né? Se você pegar a discografia dele também é muito linear nesse aspecto do cuidado com tudo, né? Então isso é uma visão muito interessante também, né? E acho que a união dos dois também cria essa terceira visão, né? Que é o que a gente tem esse resultado nesse disco, que é a união desse trabalho. A gente chega à faixa de número 9, Menina Preta de Cocar, que foi utilizada como um single, né, para apresentar esse disco. E eu acho que ela mostra bastante disso que você falou, desse ser um disco mais solar, que você tem movimentado-se para outros lados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa canção. Menina Preta de Cocar, a gente escolheu muito pelo que você falou mesmo, assim, dela ser uma faixa mais festiva, mais alegre. Ao mesmo tempo, ela traz essa homenagem, né, desse encontro, né, da cultura preta e a cultura indígena. Então, a gente escolheu muito pela simbologia, né, em todos os aspectos, assim, dessa música, né? E para avisar também isso, que estava vindo um disco mais solar, né? A gente vai para a faixa de número 10, Coral, que é essa que você falou que é um pouco mais antiga, né? É a faixa que dá título ao disco e é a faixa onde a gente tem esse encontro entre os dois produtores, o Luizão Pereira e o Bruno Moraes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa canção para você. Então, ela é uma canção, eu acho que é a mais introspectiva, assim, do disco. Acho que é a mais Emanuel, né, assim, do álbum. E ela tem essa simbologia, assim, que para mim é muito forte, né, de ter sido um presente, assim, né, de Dorival Caymmi, né, num sonho. Tanto que para mim foi tão forte, assim, que eu fiquei, meu Deus, será que eu tenho que acreditar essa música a Dorival Caymmi também? Porque no sonho ela era uma das canções praieiras, né, como se fosse uma nova canção, assim, das canções praieiras. E ela tem Luizão ali, assim, eu consigo um pouco, ela tem uma coisa meio espacial, meio espiritual, assim, até no arranjo também. E ela tem um pouco como se fosse a presença, assim, né, de Luizão, assim, na faixa também. Eu acho que ela me leva um pouco para esse lugar. E a própria letra, ela narra uma coisa de que eu tô no sertão, assim, olhando para um céu estrelado, né? E é uma canção que tem vários significados, assim, pode ser uma canção de amor, mas é também uma canção de despedida, enfim, é uma canção sobre ir, não voltar mais, decidir não voltar. É uma canção sobre também a minha saída né, de São Paulo, da cidade grande, voltar para o interior, enfim. Então, eu acho que por todas as simbologias e pelo nome Coral, né, que veio por Caymmi, né, ele cantava essa palavra, né, no sonho. É uma palavra muito bonita também, que tem vários significados, né? Então, acho que pela riqueza de significados e força da palavra, acabou sendo escolhida para dar nome ao álbum, né? Maravilha. A gente chega à faixa final, que é Siriri, né? Que tem a citação a Siriri Sirirá. Tem a participação aqui de um coro de cantoras muito interessantes, que é a Caetana, Isadora Mello e Rafaela da Silva. Queria que você falasse um pouco sobre esse fechamento, que eu acho que também segue essa mesma toada, né? De terminar de uma forma muito bonita, um álbum que, como você falou, tem esse caráter que é um pouco mais solar, mais aberto ao mundo. Isso. E ela tem uma mensagem que eu gosto muito, assim, porque ela é uma canção que eu ouvia quando eu era criança, através da minha mãe, assim, uma música de Marinês. Acho que da época dela ainda, como Marinês, do grupo, né, Marinês e Sua Gente, e que minha mãe ouvia muito em casa. E eu lembro, acho que uma das primeiras memórias, assim, musicais, né, minhas, e que essa música sempre ficou muito marcada, assim, e eu sempre tinha esse desejo de gravá-la ou usá-la em algum momento na minha discografia, assim. E depois eu comecei a ver que esse refrão também ele é um pouco uma canção de resistência, né? Sobre ser roubado, né? De algo precioso, você conseguir recuperar e que você vai lutar para não perder novamente, assim. Então eu acho muito interessante essa mensagem dela, assim, porque não deixa de ser uma canção de resistência, né? E quando a gente pensa nos cantos indígenas enfim, quando eles estão se preparando ou vão para qualquer tipo de embate, assim, eles têm o canto ali muito presente, né? E ao mesmo tempo uma coisa muito festiva, né? E ao mesmo tempo eu tenho as vozes ali de 3 mulheres negras, né? Isadora Mello, que também é dessas pessoas, dessas amigas,
e colaboradoras e parceiras, assim, que está muito presente nos meus álbuns e nos meus projetos. Aí tem Caetana, que é uma menina trans maravilhosa, que tem um trabalho lindo também, é super jovem, acabou de chegar em São Paulo, ela é de Recife, da periferia lá de um bairro chamado Coque, que é um lugar que eu passava muito, assim, eu morava em Jardim São Paulo, que também era periferia, e sempre que eu ia para a praia, eu ia, enfim, para algum local ali pro litoral, eu passava no bairro dela, que tem um ponto final de ônibus, de metrô, enfim, então a gente tem se cruza por Recife, mas sem se encontrar, né? A gente se encontra aqui em São Paulo também. Então, e tem a voz de Rafaela também, que é uma menina preta, também cantora, produtora lá de Recife. Então, tem essas 3 mulheres pretas também nesse coro, né? Que ao mesmo tempo é festivo, mas também com uma canção de resistência. Então tem também, além de tudo, a simbologia e também trazendo o Marinês, né? Que é outra figura também apagada, né? Assim como uma compositora e uma artista mulher. A canção é de Onildo Almeida, não é de Marinês, mas enfim, Marinês também é compositora. E uma mulher que também é apagada, né, dentro desse universo, né, da música do Baião, da música nordestina, da época ali do Luiz Gonzaga, trio nordestino. É uma figura que, assim como a Anastácia, que ainda está viva, né, que podia ser muito mais celebrada, né. Então, eu acho que é uma coisa que está presente nos meus trabalhos também, é a simbologia, né, além da música em si. Essa canção tem várias simbologias. Maravilha, eu acho que é um fechamento muito bonito. Zé, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade de conversar com a gente. A ideia, o intuito sempre desse programa paralelo do Vamos Falar Sobre Música, que a gente chama aqui de Por Trás do Disco, é que a gente descubra outros universos a partir do disco e descubra caminhos para que as pessoas também possam conhecer mais sobre o que inspira o artista, o que move, todas essas coisas. E eu acho que com você a gente fez muito isso a partir desse episódio, porque você traz todas essas referências, todos esses nomes. Eu acho que esse episódio aqui a pessoa pode assistir, ouvir ele anotando todos esses nomes, porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante para ser pesquisada, para ser pensada, para expandir mesmo a história desse disco. Então, só tenho mais uma vez a agradecer a sua disponibilidade e deixar esse espaço para que você convide as pessoas a te seguirem nas redes sociais, ouvirem o disco, todos esse serviço. Eu que agradeço, estou muito feliz da gente se encontrar novamente para conversar sobre música. É muito importante nesses espaços para a gente que faz música hoje em dia, né? É engraçado, a gente tem muito mais acesso a tudo, mas é muito mais difícil você chegar às coisas, né? Então, todo esse espaço, assim, é muito importante. Então, eu agradeço demais pela escuta, pela troca também comigo. E convido a quem estiver nos ouvindo a ouvir Coral, nos álbuns anteriores também, estão nas plataformas, Zé Manuel com O. E eu estou também no Instagram, que é onde eu sou um pouco mais presente, assim, das redes. E é Zé_Manuel. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no TikTok, Renan_Guerra no Blue Sky. E este aqui é o podcast Vamos Falar Sobre Música. Então siga a gente em @podcast VFSM no Instagram e nas demais redes. E se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar em apoia.se/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, inclusive esses episódios especiais. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também pode participar de algumas das nossas gravações ao vivo. É isso, mais uma vez, muito obrigado ao Zé Manuel e muito obrigado a quem está nos ouvindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.